Você sabia que Yohanan, João, as Boas Novas de João, capítulo 1, versículo 1, esse prólogo de Yohanan, de uma maneira geral, ele retrocedeu mais no tempo do que o texto de Gênesis 1.1, Bereshit 1.1, que diz que no princípio Elohim criou todas as coisas? Nós vamos estar lendo a Bessorá de Yohanan Hashalia, as Boas Novas de João, o apóstolo, capítulo 1, versículo 1. Olha que interessante, vamos ler direto no hebraico. Diz assim, e depois o meu amado irmão vai trazer a tradução para o português. A melhor tradução, mais limpa que você pode ter. Diz assim em hebraico, Bereshit haya hadavar, vehu hadavar haya etzel ha-Elohim, ve Elohim haya hu hadavar. Ou seja, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Elohim, e Elohim era a palavra. Essa é a tradução mais literal possível de Yohanan João, capítulo 1, versículo 1. Vocês perceberam que existe uma diferença entre o que está escrito na maioria das Bíblias, na maioria das Escrituras, e o que nós acabamos de ler aqui. Qual é a diferença? A diferença é que na maioria das Bíblias está escrito o seguinte, que a palavra era Elohim, mas no contexto original, no idioma semítico que a escritura, que a Brit Hadashah, a Aliança Renovada, foi escrita, está escrito o contrário. Está escrito, no princípio era a palavra estava com Elohim, e Elohim era a palavra. Se a gente for ver, muda completamente a ótica, o ponto de vista, porque já era um fato tão sabido dos Netzarim, dos Nazarenos, dos discípulos do Mashiach. Então, olha que interessante, Bereshit haya hadavar, no princípio, em um princípio, existia, estava a palavra, vehu hadavar, e ele, a palavra, haya etzel ha-Elohim, estava junto, ao lado de Elohim, ve Elohim haya hu hadavar, e Elohim, ele era a palavra, e Elohim era ele a palavra. Então muda completamente a percepção. Então é um fato tão sabido que o Mashiach é Yud-Heh Vav-Heh, ele é Elohim, ele é o Eterno, ele é Yahuwah, que Yohanan, João, ele nem se preocupa em querer provar que a palavra era Elohim, porque isso aí todo mundo já sabia, mas ele muda a perspectiva no final do versículo dizendo Ve Elohim haya hu hadavar, ou seja, Elohim era ele, a palavra. Ele era a palavra. E Elohim, ele era a palavra. Quem é essa palavra que aparece aqui? Que Elohim era a palavra. Ora, a palavra nada mais é do que o próprio Yahushua, que mais na frente, no texto de Yohanan, a gente vai ver que esta palavra, ela se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, é uma ligação, é impossível você ler esse texto no original e não transferir para Bereshit, capítulo 1, versículo 1. Porque a palavra é a mesma. A palavra que começa o Evangelho de Yohanan é a mesma palavra que começa o primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, Bereshit. Ou seja, Bereshit haya hadavar, ou seja, no princípio, em um princípio era a palavra. Ou seja, o próprio Elohim está dizendo o seguinte, em alto e bom som, eu sou a palavra, eu sou o Mashiach. Então, como a gente vai ver também, isso é tema para outros estudos mais para frente, Filipenses capítulo 2, que fala acerca desse mesmo assunto. Exato. Também. Então nós percebemos isso, porque, meu irmão, no mundo que nós estamos vivendo, em que muitas pessoas estão saindo de um determinado tipo de engano religioso, exato, e as pessoas infelizmente estão idolatrando homens, venerando homens que falam de textos que não estão nas escrituras. Cuidado com pessoas que querem apostatar da emuná, que você conhece como fé. É perigoso. Pessoas que estão trazendo heresias terríveis contra as pessoas. Quando as pessoas começam a contemplar o abismo, infelizmente elas acabam caindo. Exato. E as pessoas começam com uma conversa sorrateira, querendo tirar a autenticidade, a legitimidade da Brit Hadashah, da Aliança Renovada, mais conhecida como Novo Testamento. E as pessoas querem invalidar a Brit Hadashah porque não tem como tampar o sol com a peneira. Não tem. Vai ler a Brit Hadashah, vai entender que Elohim é o Mashiach. Exato. Não é nem o caso de querer provar que o Mashiach é Elohim. Não, é o contrário. Yohanan deixa evidente que é exatamente o contrário, que o Elohim que está lá em Bereshit, criando, Bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz, ou seja, em um princípio criou Elohim, os céus e a
terra. Esse Elohim que está lá no princípio, criando os céus e a terra, é a mesma palavra que se fez carne aqui em Yohanan, no capítulo 1 de Yohanan, e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, armou a sua tenda entre nós. Ou seja, o Elohim, criador dos céus e da terra, ele quis se esvaziar de toda a sua quevod, de todo o seu esplendor, de toda a sua tiferet, e habitou entre nós, se esvaziando de tudo, de todo o seu esplendor, de toda a sua realeza. O Rei do Universo habitou entre nós como um servo humilde. E uma coisa interessante, nós, infelizmente, as Bíblias que chegam para a cultura ocidental, os textos, o Mashiach, infelizmente a tradução vem dizendo que o Mashiach diz que ele é o alfa e o ômega, como se ele fosse um grego. Imagina um israelita da tribo de Judá falando grego, andando por Israel falando grego. Isso é algo surreal, inconcebível. Nunca o Mashiach falaria que ele é alfa e ômega. O que ele falou de fato, que nós vemos no texto hebraico, que ele é o Aleph e o Tav, a primeira letra hebraica e a última letra hebraica, Aleph Tav. E olha que espetáculo. O primeiro versículo das Escrituras, Bereshit 1, como meu irmão falou, Gênesis 1, Bereshit bara Elohim, et hashamayim ve et haaretz. Então, nós vemos essa expressão et, que é um Aleph e o Tav, sendo mencionado antes da palavra céus, e de novo Aleph Tav antes da palavra terra. Então, em um princípio, criou Elohim, seria melhor traduzido assim para o português, aquele que é o Aleph e o Tav, o princípio e o fim, os céus, e Aleph Tav, que é o princípio e o fim, criou a terra. Então, que você possa entender que no primeiro versículo das Escrituras, em Gênesis 1, já existe a assinatura do Mashiach. Exato. Em seu quadro, como um pintor que faz uma obra de arte. Então, antes de criar os céus, a assinatura do Mashiach, Aleph Tav, a primeira e a última letra hebraica. Então, que vocês possam ser abençoados, vocês que estão começando a fazer um techuvá, saindo de um sistema e começam a aceitar de braços abertos tudo que um outro sistema vem passar para vocês. Cuidado. Tudo que vem tentar se colocar acima das Escrituras Sagradas, nós não devemos aceitar. Aquilo que for de bom da literatura judaica, cristã, a gente vai ler, vai absorver. O que não for bom, nós não vamos aceitar. O que os sábios falaram que condiz, de acordo com a Escritura, a gente aceita. Mas a nossa regra de emuná, que você conhece como fé, é somente as Escrituras Sagradas. Nada acima da Escritura Sagrada. Então, que você possa ser abençoado, que você mantenha na sua mente o foco no Mashiach, que é o autor e consumador da nossa emuná.